São 16 horas do dia 24 de junho de 2025. Eu estou aqui no Parque da Formosa, que começa no Jardim Maria Antônia Prado e termina na divisa entre o Jardim Santo André e o Parque das Laranjeiras. Eu acredito que este vídeo durará cerca de 1 hora, talvez um pouco mais se eu me empolgar. Mas eu tentarei falar o máximo que eu puder a respeito do assunto desse vídeo, sem me alongar muito, sem gaguejar muito. E eu acredito que até eu terminar de gravar esse vídeo já estarei lá no Parque das Laranjeiras, perto de onde eu passo todos os dias de ônibus para ir ao trabalho e voltar do trabalho, no caso. E eu quero primeiro mostrar essa camiseta aqui, que é uma camiseta sem bet, ó. Eu comprei essa camiseta no Rio de Janeiro em julho de 2023. Comprei lá no Morro da Urca, enquanto eu tava, já tinha acabado de descer do Pão de Açúcar, estava no Morro da Urca, aí tinha um quiosque do Flamengo e eu comprei essa camiseta lá. Então, graças a Deus eu comprei essa camiseta sem nenhum bet, porque infelizmente a maioria dos clubes de futebol brasileiros foi contaminada pela febre dos bets, das casas de apostas, e inclusive o Flamengo está no Super Mundial de Clubes da FIFA, que está sendo realizado nos Estados Unidos entre junho e julho deste ano, juntamente com Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Então são 4 chances do Brasil ser campeão mundial desse ano, no primeiro campeonato realmente mundial que abrange as principais seleções do mundo todo, dos 5 continentes. Então eu acredito que o campeão deste ano será efetivamente o primeiro campeão mundial da história, porque nunca houve um campeonato mundial de clubes com 36 países. Acho que é 36, né? Acho que não devo ter, se não me engano são 36 mesmo. Então eu acredito que muita coisa boa poderá acontecer, se não for 36 é 32, mas enfim. Então eu acredito que haverá, desses 4, pelo menos um será campeão mundial. Tem tudo para chegar à final, porque os times brasileiros estão indo muito bem, aproveitando a falta de interesse dos clubes europeus nesse campeonato, porque eles querem entrar em férias logo, querem descansar logo, enfim, que é final de temporada na Europa, né? Então é compreensível. Mas sobre o assunto desse vídeo, eu gostaria primeiramente de falar a respeito de toda a polêmica envolvendo o Quarteto Fantástico. O filme do Quarteto Fantástico está sendo lançado nesse ano. Eu acredito que é o 5º de toda a história do cinema, é o 5º filme do Quarteto Fantástico. Parece que foi lançado, o primeiro foi dos anos 60, se eu não me engano. Eu não lembro se foi um filme ou uma série, mas acho que foi nos anos 60, os anos 70, não sei. Isso aqui, o Quarteto Fantástico surgiu nos anos 70. Eu verei aqui com calma, né, para não errar as informações, mas tudo, deixa eu só conferir aqui para não falar besteira, porque o Quarteto Fantástico surgiu em 1961. Em 1961, na revista The Fantastic Four #1. Então a primeira revista foi em novembro de 1961. Então o filme deste ano, ele é a 5ª versão, no caso cinematográfica, do Quarteto Fantástico, só que está sendo uma versão extremamente lacradora, extremamente infiel às origens dos 4 personagens. A começar pelo protagonista, né, que deveria ser o protagonista, mas na verdade não é. O protagonista é Vanessa Kirby, que seria Sue Storm, a Mulher Invisível. Então a própria Vanessa Kirby e os editores, né, os produtores desse filme, que está sendo chamado de Quarteto Lacrástico, não por acaso, porque está sendo uma lacração atrás da outra. Então esse filme tem tudo para dar errado, tem tudo para ser um dos maiores fracassos da história do cinema, tão grande quanto o do live action da Branca de Neve. Eu não quis saber de assistir esse filme da Branca de Neve, mas eu sei que deu muita treta, muita polêmica, principalmente por causa do comportamento da Rachel Zegler antes das filmagens. Então
A própria Rachel Zegler fez campanha contra o filme. E o Pedro Pascal também, que seria o Reed Richards, o Senhor Fantástico, também está fazendo propaganda contra o filme. Assim como o Jonathan, acho que é Jonathan Quinn. Alguma coisa Quinn, deve ser Jonathan Quinn, né? Deve ser parente do Anthony Quinn. Pra quem tá por dentro de cinema já deve ter ouvido falar do Anthony Quinn. Então o outro Quinn lá, que deve ser Jonathan, se não me engano, que é o Tocha Humana, nessa versão de 2025, ele também tá fazendo campanha contra o filme, dizendo que o personagem dele é mais sensível, né? Porque o Tocha Humana original é mulherengo. O Tocha Humana original é mulherengo, dá em cima tudo quanto é mulher. E o fato dele ter se transformado em tocha, pegando fogo, tem a ver com a personalidade dele. Então, e o Tocha Humana original tem um arco de redenção, tem um arco de restauração, né? Ele se converte, digamos assim, salvando os outros 3 integrantes do grupo da morte, salvando o planeta de uma certa forma, como eu relatarei mais tarde. Mas a versão deste ano, nem sei quem que é o ator do Coisa. Eu falarei Coisa, né? Porque Coisa é substantivo feminino, então como personagem é masculino eu falarei Coisa. Eu não sei qual ator interpretará o Coisa neste ano, que é aquele monstro de pedra, meio alaranjado, meio salmão. Mas eu sei que o tal do Queen lá será o Tocha Humana. O Pedro Pascal, que é a versão masculina da Rachel Zegler, interpretará o Senhor Fantástico. E a Vanessa Kirby interpretará a Sue Storm, que, segundo a própria Vanessa Kirby e os produtores do filme, é a verdadeira líder do Quarteto Fantástico. Sempre foi, né? Segundo eles querem fazer um revisionismo, né? A moda do livro de 1984, de George Orwell. Eles querem desmentir tudo que foi dito a respeito do Quarteto Fantástico em todos os seus 50, 60 anos de história. 50. Em todos os seus mais de 50 anos de história, eles querem desmentir tudo que foi feito, escrito sobre o Quarteto Fantástico, de que o Reed Richards é o verdadeiro líder, sempre foi. Aí estão fazendo um revisionismo à moda do 1984 de George Orwell, dizendo que a Sue Storm sempre foi a líder. Mas enfim, né? Tudo tem a ver com pautas ideológicas, identitárias, o feminismo. Inclusive eu deixarei no final desse vídeo uma transmissão ao vivo que eu gravei, se eu não me engano, dia 8 de março do ano passado, 2023, não lembro exatamente. Acho que foi no ano passado, falando a respeito do feminismo. E o que a Bíblia diz a respeito disso. Aí, então essas são as polêmicas, né, que eu tenho conhecimento até agora a respeito do Quarteto Lacrástico, que será a versão lacradora, a versão woke do Quarteto Fantástico, que tem tudo para fracassar nos cinemas, a não ser que o povo seja... Eu acho que somente 2 tipos de pessoas, ou 3, né? Eu acho que somente 3 tipos de pessoas assistirão, 4, na verdade. Somente 4 tipos de pessoas assistirão esse filme do Quarteto Lacrástico. Quem é masoquista, quem quer sofrer, militante progressista, curioso, né, vai só pela curiosidade, ou então pessoas influenciadores cujo conteúdo tem a ver com o cinema, então eles são obrigados a assistir, né? Então eles assistirão porque fazem parte da pauta deles, para terem assunto para seus respectivos canais, respectivos portais, enfim. Mas aqui acho que eu já estou em outro bairro. Então, o verdadeiro Quarteto Fantástico, deixa eu falar de uma forma bem resumida, para o vídeo não ficar longo demais. O verdadeiro Quarteto Fantástico, segundo a Wikipedia, é uma equipe de super-heróis em histórias de quadrinhos publicados pela Marvel Comics. O grupo historiano The Fantastic Four, sustenido 1, de novembro de 1961, e ajudou a inaugurar um novo nível de realismo no meio. O Quarteto Fantástico foi o primeiro time de super-heróis criado por editor Stan Lee, o mesmo que criaria o Homem-Aranha e vários outros personagens da Marvel, e o ilustrador Jack Kirby. Sobrenome Kirby, eu acho que
tá encaixando muita coisa aqui. A Vanessa Kirby deve ser parente dele. Que desenvolveram uma abordagem colaborativa para a criação de quadrinhos com esse estilo que usariam a partir de então. Essa aqui é a... Deixa eu ver se dá... Acho que não sei se dá pra você ver. Não sei se o sol tá atrapalhando. Mas esse aqui é o Quarteto Fantástico original. No Fantastic Four volume 5. Sustenido 13, de janeiro de 2015. Como a maioria dos personagens criados pela Marvel durante a década de 1960, o Quarteto Fantástico deve os seus poderes à exposição à radiação. Nesse caso, mais especificamente, a radiação cósmica, com a qual teriam entrado em contato durante uma viagem de exploração espacial. E estava tendo competição entre os Estados Unidos e a União Soviética na época, para ver quem conquistava o espaço primeiro. Então, o mesmo investimento que eles estavam tendo em armas nucleares, estavam tendo também na corrida espacial, para ver quem superava o outro. Embora a formação do grupo mude ocasionalmente, a equipe mantém-se estável em volta dos 4 amigos que ganharam superpoderes ao serem atingidos pelos raios cósmicos. No caso, o Reed Richards é marido da Sue Storm, que por sua vez é irmã do Johnny Storm, e o Coiso é amigo deles mesmo, né? Não tem nenhum parentesco com eles. Mas eles se veem como família, né? O Benjamin Green, né? Que o sobrenome Green tem a ver com os irmãos Green, né? Os criadores da Branca de Neve e de outros personagens dos contos de fadas. Então o Benjamin Green é agregado do Reed Richards e da Sue Storm, e o Johnny Storm, por ser irmão da Sue Storm, mora com eles também. A equipe iniciou-se com a renovação da Marvel, que ocorreu na década de 1960 sob o comando de Stan Lee. Permaneceram mais ou menos populares desde então e foram adaptados para outros meios, incluindo 4 séries relativamente bem-sucedidas de desenhos animados e até o momento 4 filmes produzidos respectivamente em 1994, 2005, 2007 e 2015. Então o primeiro filme na verdade foi de 1994. Mas eu não, a imagem que eu vi do primeiro filme era mais dos anos 60, mas enfim. Esse filme de 1994 provavelmente era só para TV, porque eu não devo ter visto no cinema não. Eu vi os de 2005 e 2007 que serão o alvo deste vídeo. Em 2015 a revista entrou em ato devido a problemas jurídicos com a 20th Century Fox, cujos executivos pleitavam que o estúdio detinha os direitos autorais sobre os personagens. Em 2018 foi revelado o retorno da revista para agosto deste mesmo ano, a contagem reiniciaria, Dan Slott estaria no roteiro certo. Então, a 20th Century Fox, ela foi comprada pela Disney, como muitas outras empresas na área do entretenimento, e agora é a 20th Century Studios. E só que com a compra da Marvel, a Marvel surgiu como um selo cinematográfico, acabou virando um estúdio comprado pela Disney também, então virou tudo uma coisa só. Então o Quarteto Fantástico de 2005 e 2007, que são o objeto principal dessa resenha, são da 20th Century Fox, comprada pela Disney. Aí a Marvel também foi comprada pela Disney, e o Quarteto do Lacrástico, que é o filme que estreará no mês que vem, se não me engano dia 30 de julho deste ano, é da Marvel mesmo, que pertence à Disney. E tem tudo para ser o maior fracasso da história do cinema. Mais até do que o filme do Hélio, né? O desenho do Hélio, que foi até agora o maior fracasso da história da Pixar, né? Que está sendo comentado por aí, parece que está em cartaz ainda. Aí deixa eu ler aqui sobre os personagens. Os superpoderes do Quarteto Fantástico foram obtidos quando o foguete espacial experimental projetado por Reed Richards atravessou uma tempestade de raios cósmicos durante seu voo experimental. Depois da aterrissagem forçada de regresso à Terra, os 4 tripulantes da nave descobriram que se tinham transformado e possuíam novas e bizarras habilidades. Reed podia esticar seu corpo e assumir qualquer formato. A sua noiva Susan Storm ganhou a habilidade de se tornar invisível, vindo posteriormente a desenvolver as habilidades de projetar campos de força e tornar objetos visíveis e invisíveis. O seu irmão mais novo, Johnny Storm, adquiriu o poder de controlar o fogo e, devido à alteração da temperatura do ar à sua volta, pode voar. Por último, o piloto Benjamin Green foi transformado em um monstro rochoso dotado de força incrível e cuja carne é quase invulnerável. No entanto, Reed culpa-se constantemente desse fato devido à impossibilidade do Coiso assumir a forma humana e se sentir traumatizado por isso, porque o Coiso ele se sente rejeitado,
ele se sente muito mal, né, com depressão, com tendência suicida. No fim ele acaba empolgado com a possibilidade de usar o poder dele para salvar os outros, ele acaba se redimindo, tal. Ele tem a vida dele passa a ter um novo significado. Aqui tem uma tabela aqui que mostra os poderes e habilidades. O Senhor Fantástico tem poderes super elasticidade, capacidade de esticar, deformar, expandir e conter o próprio corpo em qualquer forma que se possa imaginar. Aí fica imaginando como é que o cara desse consegue respirar. Altíssimo QI, possui uma inteligência muito acima do normal, sendo-lhe possível entender rapidamente situações, criar e consertar qualquer coisa. Inclusive viajar no tempo, ir de uma dimensão a outra, de um multiverso a outro, essas coisas que estão... A Marvel atualmente está enfatizando muito o multiverso, então em nome do multiverso pode fazer qualquer coisa, até trazer os mortos de volta. Tanto que o próximo Doutor Destino será justamente o Tony Stark, que morreu no final do filme Vingadores Ultimato. Eu falei fiz um spoiler completo no vídeo sobre a Árvore de Tammuz. No final desse vídeo eu faço um spoiler completo, embora eu não tenha assistido esse filme até hoje, mas eu peguei as principais informações do filme e fiz um spoiler completo do Vingadores Ultimato, que foi o último grande filme que bateu nos 100 quantos bilhões de dólares de bilheteria. E foi a última grande superprodução da Marvel, que parece que todo mundo inteiro assiste esse filme, só eu que não, até hoje. Mas o Tony Stark morreu, né? O Homem de Ferro morreu. Ao vestir a luva do Thanos, dar o estalo e matar o Thanos, ele acabou morrendo pelos efeitos da luva no corpo dele. Só que ele volta provavelmente no filme Doomsday. Eu não sei se no filme do Quarteto Lacrático, eu não sei se ele volta, mas no Doomsday eu sei que ele volta, né? Que é o filme Vingadores Doomsday, que é o Dia do Destino. Tá para ser lançado no ano que vem, em dezembro do ano que vem, se Jesus não voltar antes. Então o intérprete desse Tony Stark corrompido que vira Doutor Destino é o Robert Downey Jr., porque a Marvel tá mal das pernas, a Marvel tá quase falindo, um fracasso atrás do outro, um prejuízo atrás do outro. Então eles pegaram justamente o Robert Downey Jr., que está em alta, ganhou o Oscar no ano passado, tudo, com o filme do Oppenheimer. E então eles resolveram aproveitar a popularidade do Robert Downey Jr. para trazer ele de volta como Doutor Destino. Deixa eu ver se eu tô onde eu tô pensando. Eu acho que tô longe ainda, mas enfim. Agora, a Mulher Invisível, que é a Sue Storm, tem invisibilidade capaz de... eu esqueci de falar de vulnerabilidade do Senhor Fantástico, né? Como ele pode se esticar e se automodelar, ele fica invulnerável quando esticado e não sente dor. Esse é o Reed Richards, no caso. Agora vamos para a Mulher Invisível, que é a Sue Storm. Invisibilidade, capaz de desviar a luz do seu corpo, ficando invisível, e pode deixar qualquer coisa invisível. Manipulação de campos de força. Essa habilidade de criar campos de força protetores ou de ataque ofensivo quase indestrutíveis ao redor do seu corpo em um lugar específico. Seus campos de força são criados a partir de sua mente, podendo obter qualquer forma. Pode criar campos de força dentro de inimigos, explodi-los ou acabar com o interior de seus corpos ou lançar barreiras que impactam o inimigo com brutalidade. Falso voo. Com seu poder de criar campos de força, ela consegue envolver a ela mesma e seus amigos pelo campo de força. Assim, ele pode mover o campo de força fazendo falso voo. Ela, né? Tocha humana, que é o Johnny Storm. Pirocinese, capacidade de controlar a energia cinética nos átomos para gerar, controlar e absorver fogo. Mimetismo vulcânico, habilidade de transformar o seu corpo em fogo. E voo, capacidade para se propulsionar pelo ar. E o coiso, finalmente o coiso. Mimetismo rochoso, capacidade de transmutar o seu próprio corpo em rocha sólida. Na verdade é algo irreversível, né? O corpo dele foi transformado em rocha irreversivelmente, a não ser, salvo pelo que aconteceu lá no filme lá do Surfista Prateado, que é um dos dois filmes que eu mencionarei aqui. Super força, capacidade de exercer força física acima do normal. Entre os efeitos estão a habilidade de poder levantar grandes pesos ou esmagar materiais existentes mediante a aplicação de sua força física. Sua força está numa escala de 0 a 100 em 100 segundo a Marvel. Então os níveis de poderes do
Reed Richards e do Coisa são Alpha, e dos irmãos Storm é nível Ômega. Agora vamos pro filme de 2005, que é um dos dois filmes que eu resenharei aqui, que o de 2005 e de 2007, na minha opinião, foram os melhores filmes que foram feitos até agora do Quarteto Fantástico, e que foram extremamente fiéis à origem dos personagens nos quadrinhos. O filme foi produzido nos Estados Unidos e na Alemanha, né, o peso dos Estados Unidos pela Alemanha, enfim, foi o conjunto com os dois filmes. Aí os atores principais, que eu deixei na miniatura aqui, o Ioan Gruffudd, eu nem sei qual é a pronúncia do nome dele, mas eu vou pelo achômetro, vai. O Ioan Gruffudd é o Reed Richards, Jessica Alba é Sue Storm, Chris Evans o Johnny Storm e Michael Chiklis o Coisa. Então, na minha opinião, o filme do Quarteto Fantástico, que está para estrear mês que vem, deveria ser interpretado pelos mesmos quatro. O Chris Evans, né, ele poderia ser trazido de volta como Johnny Storm, como Tocha Humana. Por quê? Porque o Chris Evans, ele foi Capitão América durante 10 anos, aproximadamente, né? Ele interpretou o Capitão América por 10 anos, mais de 10 anos. Então ele poderia, como o personagem dele envelheceu no filme Vingadores Ultimato e provavelmente morreu, ele poderia muito bem voltar a ser o Tocha Humana no filme do Quarteto Fantástico, que estreará mês que vem. Mas não, os produtores do filme resolveram lacrar, levaram pelo menos 3 atores lacradores para esse filme. Eu já cheguei, já tô aqui a divisa entre eu estou exatamente na divisa entre o Jardim Santo Amaro, aqui é o Jardim Santo Amaro e aqui o Parque das Laranjeiras, e lá do outro lado é o Paineiras. O Parque das Paineiras fica lá do outro lado. Então eu estou exatamente na divisa entre os 3 bairros, né? Aqui é uma tríplice fronteira. Do lado de cá o Jardim Santo Amaro, do lado de cá o Parque das Laranjeiras e do outro lado da avenida o Parque das Paineiras. Então, deixa eu ver se eu acho um banco aqui. Eu acho que eu ficaria por aqui mesmo. Assim eu termino de gravar o vídeo aqui. Aí se der pra ir pra outro lugar eu vou. Vamos lá. A sinopse do filme é a seguinte. Do primeiro filme, no caso, de 2005. O Reed Richards é um físico que está convencido de que a evolução foi desencadeada há milhões de anos na Terra por nuvens de energia cósmica no espaço, e calculou que uma dessas nuvens em breve vai passar perto da Terra. Você sabe qual que é a minha opinião a respeito da evolução, né? Então eu nem preciso entrar nesse assunto de evolução, de milhões de anos e tal, porque eu, como cristão, eu creio que o mundo foi criado por Deus exatamente como está lá na Bíblia, como está aqui na Bíblia no caso. E eu mencionarei um trecho de Gênesis para comprovar que eu acredito sim na criação do mundo segundo está na Bíblia, e não de acordo com a evolução de milhões de anos ou bilhões de anos que seja definida pelos seguidores de Charles Darwin, né? Porque o Charles Darwin se arrependeu de sua teoria, mas os seguidores dele continuaram com essa bobajaiada toda, e tanto que a teoria da evolução está firme e forte até hoje, com várias agravantes, inclusive quanto à origem do universo, futuro do universo, enfim. Uma dessas nuvens, né, o Reed Richards calculou que uma dessas nuvens passaria bem perto da Terra, e junto com o astronauta Ben Green, que era amigo dele, Reed convence Victor Von Doom, né, que o Dr. Destino original, seu ex-colega de classe no MIT deve ser uma faculdade dos Estados Unidos, né, enfim, uma instituição de ensino dos Estados Unidos. E agora o Victor Von Doom é agora CEO da Von Doom Industries, acho que é assim que se pronuncia, para permitir-lhe o acesso à sua estação espacial de propriedade privada para testar os efeitos de uma amostra biológica a uma exposição da nuvem. Então ele quer testar em seres humanos, né, neles mesmos, na verdade, né, porque o Reed Richards sempre teve essa característica de se sacrificar
em prol de seus estudos científicos, né? Ele sempre teve essa... Né, tem até uma comparação com o próprio Jesus Cristo, né? Dele se sacrificar em prol de algo maior, de algo mais nobre, né? Isso tem muito a ver com o cristianismo, isso. O Victor Von Doom concorda em troca do controle sobre o experimento e uma maioria dos lucros de quaisquer benefícios que ele trouxer. O cara era... como eu posso dizer? Victor Von Doom era claramente interesseiro, né? Ele estava interessado só no din-din, só na bufunfa. Aqui acho que é melhor. Bom, não sei se o sol tá... Enfim, pelo menos você consegue ver meu rosto assim. O Reed traz a bordo sua ex-namorada e principal pesquisadora genética de Von Doom, Susan Storm, e o irmão dela, o ex-astronauta John Storm. O quinteto viaja para o espaço, ou seja, o Victor Von Doom vai junto para observar as nuvens de energia cósmica, mas Reed havia errado seu cálculo e as nuvens se materializam antes do previsto. Então ele queria, você vê que até os gênios, até um gênio como o Reed Richards, ele erra. Por mais crânio, por mais gênio que ele seja, ele também erra. Somente Deus não erra, Deus nunca erra. Somente Ele é perfeito, somente Ele é infalível. Assim como a palavra que ele escreveu por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo usou muitas pessoas para escrever a Bíblia, e a Bíblia é infalível, é imutável, mas enfim. Mas o Reed Richards, por mais gênio que ele fosse, ele tinha falhas, né? Ele errou os cálculos, né? Ele queria sair da nuvem antes dela se materializar. No fim, o Reed, os irmãos Storm saem da estação espacial para resgatar Benjamin, que tinha ido em uma caminhada espacial para colocar as amostras, ou seja, ele estava de roupa de astronauta, tudo. O Ben recebe a exposição completa no espaço. Deixa eu ver. O Ben Green recebe a exposição completa dos raios cósmicos no espaço, enquanto os outros recebem uma dose mais limitada dentro da estação. Por isso que o Ben vira um monstro de pedra. De volta para casa, logo desenvolve superpoderes. Reed pode esticar seu corpo como borracha, Susan pode se tornar invisível e gerar escudos de força resistente ao impacto, Johnny pode envolver-se de fogo e voar sem ajuda, e Ben se torna uma criatura pétrea com força sobre-humana e durabilidade. Enquanto isso, Von Doom enfrenta o boicote de seus acionistas por causa da publicidade da missão espacial e tem uma cicatriz no rosto que veio de um controle de console que explodiu na estação. A noiva de Ben, Deb, não pode lidar com sua nova aparência e decide deixá-lo, ou seja, o Ben sofre seu primeiro golpe emocional por ele ter virado um monstro de pedra. Aí ele vai até a ponte do Brooklyn, né, para se matar, e acidentalmente provoca engarrafamento. Inclusive nesse filme aparece a cena do Ben parando um caminhão com o corpo, e o caminhão fica... E o engraçado é que o motorista do caminhão não morre. A cabine do caminhão, a boleia do caminhão fica totalmente destruída com o impacto dela com o Ben, com o coisa, e o motorista não morre, né? E... deixa eu ver. Aí ele evita o homem de saltar da ponte, né? O Ben foi lá para se matar, no fim ele acaba salvando uma pessoa do suicídio. O Ben, Reed e os Storms usam suas várias habilidades para conter os danos e evitar, conter, no caso, o trânsito, né? Engarrafamento. A mídia chama os quatro de Quarteto Fantástico, ou seja, o apelido do Quarteto Fantástico foi dado pela mídia, né? Para variar, a mídia sensacionalista, né? Eles se mudam para o laboratório de Reed no edifício Baxter para estudar suas habilidades e buscar uma maneira de voltar ao normal. Von Doom, que também está sofrendo sua própria mutação, né, virando aquele monstro horroroso que passaria a usar uma máscara. Se bem que ele usa pouco a máscara no filme, né? Ele usa a máscara mais para esconder a cicatriz do que outra coisa, mas ele acaba virando um negócio meio que metálico, meio que cromado, um negócio meio estranho lá. Ele oferece seu apoio, mas culpa a Reed pelo fracasso do voo espacial que o fez perder a sua empresa. O cara faliu, né? O cara investiu toda a sua fortuna na missão espacial, acabou falindo. No fim, ele fica tão revoltado, com tanto ódio no coração, que vira um vilão. E o ódio, ele transforma as pessoas
em vilões, né? O ódio, o desejo de vingança, né? Eu falei sobre isso naquele livro sobre o Morro dos Ventos Uivantes, né? A resenha que eu fiz do livro Morro dos Ventos Uivantes. O Heathcliff foi destruído pelo ódio, foi consumido pela vingança. Ele queria destruir todas as pessoas em volta dele e acabou destruindo a si próprio. Morreu com 48 anos de idade, se eu não me engano. Mesma coisa que o Victor Von Doom, que ele virou um super vilão, praticamente indestrutível. Tanto que no filme, se não me engano, no filme Vingadores Doomsday, o Dr. Destino que criará aquela viagem, né? Não é possível que o cara deve ter fumado, deve ter consumido alguma droga para inventar esse negócio de mundo de batalha. No mundo de batalha, um negócio tão absurdo, tão sem noção, tão sem cabimento, que eu não sei como é que alguém consegue curtir um negócio desse, achar um negócio desse normal, mas enfim. Reed Richards diz ao grupo que ele construirá uma máquina para recriar a tempestade e reverter seus efeitos sobre eles, mas adverte que poderia acelerá-los em vez de trazer de volta, né? Fazer o pessoal voltar ao normal. Enquanto isso, o braço de Von Doom tornou-se metal orgânico que lhe permite produzir raios de eletricidade, e ele começa a traçar vingança. Ele inicia um conflito entre Ben e Reed, que reacendeu seu relacionamento com Susan Storm. A utilização da máquina, Von Doom restaura bem a forma humana enquanto acelera a condição de Von Doom, causando muito de seu corpo para transformar-se em metal. O vingativo Von Doom deixa Grimm humano inconsciente e captura Reed. Agora, chamando a si mesmo Dr. Destino, ele coloca uma máscara metálica para esconder sua desfiguração, tortura Reed e dispara um míssil teleguiado por calor de Fist Baxter, uma tentativa frustrada de derrotar John Storm. Sue confronta Destino, mas é superada. Caso a Mulher Invisível. Ben chega para ajudá-la, transformando no coisa novamente, reutilizando a máquina e falando o seu famoso bordão. O famoso... a frase com a qual ele ficou famoso. Está na hora do pau. Inclusive, naquela cena em que o Capitão América... Tá o Capitão América, o Thor, o Homem-Formiga e não sei mais quem lá, no mundo destruído lá. Aí do nada, todo mundo que tinha morrido no filme anterior, que era o Guerra Infinita, acaba ressuscitando, inclusive o Homem-Aranha. Aí quando todo mundo se reúne para combater o Thanos, ele fala simplesmente vamos. Ele não poderia ter falado tá na hora do pau? Na hora que tá o Capitão América naquele close lá, todo sujo, né, com o uniforme todo sujo, carregando o Mjolnir, que é o martelo do Thor. Ele não poderia ter falado tá na hora do pau, em vez de falar simplesmente vamos. Mas enfim, continuando aqui. A batalha entre o Coiso e o Dr. Destino é levado para as ruas de Nova York e os Storms combinam seus poderes para prender Destino em um inferno de calor intenso gerado pelo tocha humana. Ben e Reed o extinguem com água fria, induzindo choque térmico e congelando Destino no lugar. Ele vira uma estátua, né? O Dr. Destino vira uma estátua de metal. Em um epílogo, Grimm informa Reed que ele aceitou sua condição com a ajuda de Alicia Masters, uma artista cega para quem ele desenvolveu sentimentos, e a equipe abraça seu papel como super-heróis. Reed propõe casamento a Sue, que aceita. Enquanto isso, os restos de Doom, que havia se transformado em uma estátua, estão sendo transportados de volta para sua terra natal, Latvéria. Quando os aparelhos do chefe, do Cais, sofrem interferência eletromagnética, o que sugere que o Dr. Destino ainda está vivo. Agora vamos pro... deixa eu ver aqui. Vamos pro filme do 2007, sem perder tempo, que é aquele com o surfista prateado. O Reed Richards e Sue Storm, eles se preparam para o casamento deles. E um objeto de cor prateada penetra a atmosfera da Terra, irradiando energia cósmica que cria enormes flutuações moleculares e provoca crateras profundas em várias partes do planeta. O governo dos Estados Unidos se aproxima de Richards para rastrear e identificar os movimentos do objeto. Ele se recusa inicialmente para acalmar Sue, que se sente que ele está novamente a ignorá-la e que ela o pega em um clube com outra mulher. Porém, ele constrói um rastreador via radar que irá localizar o objeto a pedido do exército.
Deixa eu ver. Durante o casamento, o rastreador de Reed detecta o fenômeno se aproximando da cidade. E como resultado, a cidade sofreu um apagão, né, um blackout, criando caos e danos. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar pelo mesmo caminho. Eu achei que demoraria 1 hora para vir por aqui, mas até que foi rápido. Deixa eu ver. Onde é que eu parei? O Quarteto Fantástico tenta minimizar o caos, os danos, né, os buracos que estavam aparecendo em várias partes do mundo. O Johnny Storm, ele persegue o objeto. No caso, ele vai até o espaço praticamente atrás do objeto, descobrindo que ele é um humanoide prateado voando em uma prancha. Eu não sei o que inventou essa história de surf prateado, né? Sinceramente, né? Eu acho que estava aproveitando o hype, né? Que o surf estava famoso, né? Porque o Havaí, o surf surgiu no Havaí. O Havaí tinha acabado de se tornar estado dos Estados Unidos, né? O 50º estado americano, lá no meião do Pacífico. Então, aproveitando a popularidade do surf, então acho que foi o próprio Stan Lee que inventou o surfista prateado. Só sei que o Johnny Storm vai atrás dele, né? Aí o surfista prateado o arrasta para a atmosfera, né? Para o espaço, na verdade. Então joga de volta para a terra. Durante a queda, Johnny tenta ativar seus poderes de voo e mal consegue sobreviver à queda, tendo somente sucesso com o voo no último minuto, né? Antes de morrer, cai esborrachado no chão. Mais tarde, Shio e Johnny trocam de poderes quando se tocam. Ou seja, acontece mais ou menos o que aconteceu no filme As Marvels. Só que no caso do filme As Marvels, as três, né, a Monica Rambeau, a Capitã Marvel e a outra lá, esqueci o nome da sujeita, a Miss Marvel, elas trocam de lugar, na verdade, né? Cada uma está num lugar diferente e quando cada uma ativa seus poderes, as três trocam de lugar, mas depois as três se reencontram, enfim. A exposição ao surfista, a exposição do Johnny ao surfista fez com que a estrutura molecular de Johnny ficasse em fluxo, que permitia mudar seus poderes com seus colegas através do contato físico com eles. Traçando a energia cósmica do surfista, Reed descobre que uma série de planetas que o alienígena visitou foram destruídos. Por isso que ele é chamado de Devorador de Mundos. Na verdade, ele era o Arauto. O surfista prateado era o Arauto do Galactus, como falarei aqui mais tarde. Esqueci aqui. O surfista vem criando profundas crateras artificiais ao redor do globo. Reed determina que a próxima cratera aparecerá em Londres e a equipe viaja até lá. Eles chegam tarde demais para impedir que a cratera, o rio Thames, é drenado para dentro da cratera. Posteriormente, Reed e Shio consideram abandonar suas vidas como super-heróis a fim de levar uma vida normal como uma família. Os movimentos do surfista através do mundo levam o sujeito até Latvéria, onde a energia cósmica afeta Victor Von Doom, que é o mesmo Gillian McMahon, né? Gillian McMahon é o Dr. Destino original. No caso, deixa eu ver, o surfista prateado nesse filme, quem será? Eu nem vi o nome do sujeito. Eu não vi aqui o nome do surfista prateado. O ator que interpretou o surfista prateado, no caso. O Gillian McMahon é o intérprete do Dr. Destino, né, do Victor Von Doom, tanto no filme de 2005 quanto no filme de 2007. Aí no caso, esse contato do surfista prateado com o Victor Von Doom faz com que ele deixe de ser uma estátua de metal e volte ao corpo dele normal. O Doom é capaz de se mover de novo, mas cheio de cicatrizes, segue o surfista até a região glacial e lhe faz uma oferta para que os dois unam as forças. Quando o surfista rejeita a oferta, Doom ataca, o surfista retorna o ataque, arremessando o Doom através do gelo. A energia cósmica do ataque do surfista cura o corpo de Doom. Doom aproveita a sua experiência com alienígena e um acordo com os militares americanos para forçar o Quarteto Fantástico a trabalhar com Doom, né, com o Dr. Destino. Deduzindo que a prancha é a fonte de poder do surfista, Reed desenvolve um gerador de pulsos Tachyon. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver.
O gerador de força está aqui on, que irá separar o surfista da prancha enquanto o Victor trabalha em um dispositivo remoto desconhecido. Na Floresta Negra, Shu encontra o surfista e ele revela que é apenas um servo do Destruidor de Mundos, que é o Galactus, e lamenta a destruição que ele provoca. Os militares abrem fogo contra o surfista, que acaba se distraindo e permitindo que os 4 acionem o pulso, separando o surfista de sua prancha. Os militares aprisionam o surfista na Sibéria enquanto torturam para obter informações. É complicado. Deixa eu ver onde é que eu posso. Deixa eu ficar aqui, vai. Tem um banquinho aqui aqui é uma praça. Esses bancos aqui acho que foram construídos pelos moradores aqui desse pedaço. Deixa eu ver. Floresta Negra. O Shu Storm usa seus poderes para entrar na cela do surfista, onde ela descobre mais informações sobre a alienígena. Ele diz a ela que seu mestre era conhecido no seu mundo como Galactus, uma entidade cósmica que se locomove no espaço sideral dentro de uma nuvem maciça que se alimenta da vida de um planeta para sobreviver, e que sua prancha é um sinal de localização que está convocando o Galactus para o planeta. O surfista prateado tem que servir a Galactus para que este não destrua sua amada e seus entes queridos e também seu planeta. A amada dele provavelmente é a Shalabal, que será a surfista prateada do filme que estreará no mês que vem, né? Que é uma versão lacradora do surfista prateado. Mas eu sei, essa personagem existe nos quadrinhos, mas tudo indica que ela é a tal amada do surfista prateado, né? Eu não lembro o nome dele agora. Sei que a mulher, a versão feminina dele é a Shalabal. Doom, né? O caso do Dr. Destino, utilizando um dispositivo remoto criado por ele anteriormente, rouba a prancha e mata a maioria dos soldados do exército. O Quarteto Fantástico e o surfista vão atrás de Doom no Fantastic Carro, onde o confrontam em Xangai, na China, no caso. Durante a batalha, Shu é mortalmente ferida. Com o surfista incapacitado de lutar, Johnny absorve os poderes cósmicos de toda a equipe a fim de enfrentar Doom sozinho. Isso é que eu acho o máximo. O Johnny Storm, ele sempre foi mulherengo, sempre deu em cima de tudo quanto é mulher, extremamente rebelde, assim, irreverente, né? Mas o cara não prestava, o cara não valia nada, mas os poderes dele como tocha humana, especialmente nessa ocasião aqui, em que a irmã dele está à beira da morte e o mundo estava em perigo de ser destruído pelo Galactus, ele absorve os poderes dos colegas dele e enfrenta sozinho. Ou seja, o instinto, né, de sacrificial, né, o amor ágape, o amor sacrificial, que era como eu já falei, né, o Reed Richards, ele é um tipo de Jesus Cristo, porque tem aquela entrega, aquela liderança sacrificial, que se sacrificava por todo mundo, e até pela humanidade, e aquele altruísmo, digamos assim. E o Johnny Storm absorveu isso, e ele usou isso para salvar o mundo do Dr. Destino. Aí ele quebrou o controle de Doom sobre a prancha do surfista e o coisa usou um guindaste para arremessar o Dr. Destino para o mar, mas o Galactus já tinha chegado, né? E o Galactus, nesse filme, ele era uma nuvem, né? Ele não aparecia com aquela aparência horrorosa, aquele capacete com chifre, né? Inclusive tem um youtuber famoso que fala que a nuvenzinha é ridícula, que o Galactus do filme de 2025 é o Galactus ideal, que o Galactus nos quadrinhos ele cresce, ele pode ter qualquer tamanho, ele pode ficar do tamanho de uma galáxia, como pode ficar do tamanho de um grão de arroz, então ele muda de tamanho conforme a vontade dele. Mas o Galactus desse filme de 2007, ele tem mais a ver com a realidade, né? É mais verossímil, digamos assim. Ele é mais próximo da realidade porque é uma nuvem cósmica que se aproxima da Terra para destruir o planeta e sugar toda a energia do centro da Terra, enfim. E aí no caso, a Shu morre
nos braços do Reed Richards, né? Então, o que acontece? O surfista recupera sua prancha e o poder dele é restaurado e ele ressuscita. A Sue Storm estava morta nos braços do Reed Richards, né? Toda aquela coisa, né? E aí o surfista prateado, que já tinha destruído planetas, né, para servir o Galactus, ele ressuscita a Sue Storm e ele escolhe defender a Terra e partir para cima do Galactus. Então, antes mesmo do Galactus destruir a Terra, ele vai para cima do Galactus e mergulha na nuvem. E nessa cena, somente na cena em que o surfista prateado está indo de encontro ao Galactus, aparece o tal do aquele capacete com chifre, aquele capacete horroroso com chifre. E a energia envolve Galactus numa fenda cósmica que aparentemente também mata o surfista. Aí o filme acaba com o casamento do Reed e Sue no Japão, ou seja, os caras estavam na China, aí vão para lá no Japão. E aí, após os créditos finais, aparece uma cena na qual o surfista prateado aparece no espaço de olhos abertos em direção à sua prancha. Aí, no caso do surfista prateado, é o Norrin Red, né? O Lawrence Fishburne é a voz do surfista prateado. Então, na verdade, o Norrin Red nesse filme, ele foi criado por inteligência, por CGI, no caso, né? Computação gráfica. Então, o Norrin Red, ele não existe, né? É um ator que não existe. E ele foi criado por computação gráfica. Mas quem fazia a voz do Norrin Red era o Lawrence Fishburne, que era um ator negro, né? Que fez lá o Morpheus lá do Matrix. Agora vamos pro aquilo que realmente considero a parte principal de vídeos como esse, que é o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Primeiramente vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 18. Como já falei, eu sou contra a teoria da evolução. Eu não acredito que tenha havido uma evolução de bilhões de anos, né? Eu acredito em tudo que a Bíblia diz a respeito da criação do mundo, no surgimento do mundo, surgimento do universo. Dizem que, até mesmo alguns teólogos afirmam que existe uma grande distância de tempo entre o Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2. Mas isso é um debate que não acaba nunca, um debate extremamente polêmico. Mas Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora idônea para ele. Então aqui fala sobre o papel da mulher segundo a Bíblia, que também está lá em Efésios capítulo 5, lá em Efésios capítulo 5, deixa eu procurar aqui, versículos 22 a 33. Aqui fala do papel da mulher e do papel do homem. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Lembrando que submissão não é ser capacho do homem, não é ser pisada pelo homem, não é ser escrava do homem, é estar na mesma missão do homem. Então essa é a origem da palavra submissão, estar sob a mesma missão. Só que com relação aos maridos: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como aos próprios corpos. Que ama a esposa, a si mesmo se ama. E porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois numa só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o marido é constantemente comparado com Jesus Cristo e a mulher é constantemente comparada com a igreja. Tanto que lá na parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, existem as 10 virgens lá, e vários textos da Bíblia comparam, o próprio livro de Cantares, né, Cânticos de Salomão, compara o noivo
ele pode ser tanto Deus Pai quanto Cristo, e a noiva pode ser tanto Israel quanto a igreja. Então, do ponto de vista do Antigo Testamento, o livro de Cantares de Salomão fala sobre o relacionamento entre Deus e Israel, e o livro no Novo Testamento, né, de acordo com a Era da Graça, né, de acordo com o Novo Testamento, Cantares de Salomão é uma referência, uma alusão entre Cristo e a igreja. Mas continuemos aqui, no versículo 33 de Efésios 5. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, o Reed Richards sempre foi o líder do Quarteto Fantástico. E a Sue Storm, o papel dela era o papel de auxiliador, o papel da pessoa que traz equilíbrio, não só ao casamento dela com o Reed, mas também equilíbrio à equipe do Quarteto Fantástico. Ela é, enquanto o Reed tem aquele entusiasmo, aquele gás, aquela vontade de fazer um monte de coisa, por isso que ele tinha poderes elásticos, né? Porque ele queria estar em tudo quanto é lugar. E a Sue Storm, ela ficou invisível, né? Porque ela se achava invisível ao Reed Richards, que o Reed Richards estava tão preocupado com o mundo, estava preocupado com as coisas dele, com os cálculos dele, que ele se esquecia da mulher. Então, mas o papel da Sue Storm era de colocar um equilíbrio, de pôr um equilíbrio, era de ajudar, de coordenar. E quando o Reed estivesse indisponível, quando o Reed estivesse impossibilitado de exercer a liderança dele no grupo, a Sue Storm assumia, mas somente nessas ocasiões. Mas o líder sempre foi o Reed Richards, e o papel da Reed era de auxiliadora, de trazer o equilíbrio mesmo, como a mulher traz o equilíbrio no relacionamento com o homem, no casamento, no caso. Agora vamos para Provérbios capítulo 24, versículo 10, que fala sobre o papel do homem. E a mídia, principalmente por meio de personagens como Pedro Pascal, quer destruir, quer desmoronar com masculinidade, quer a masculinidade tóxica, que a militância de esquerda quer combater, ela acaba sendo desconstruída, acaba sendo corrompida por representantes, né, da militância. O Pedro Pascal é atualmente o principal representante dessa desconstrução da masculinidade. E é por isso que esse é um dos motivos principais pelo qual eu não pretendo assistir em hipótese alguma o filme que está para estrear no mês que vem. Por isso que eu estou gravando essa resenha dos dois filmes, de 2005 e 2007, que são os melhores filmes que foram feitos até agora do Quarteto Fantástico. Mas Provérbios 24:10 diz o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, o homem desconstruído, o homem de acordo com o feminismo, né, a mulher é a verdadeira líder, a mulher sempre foi a líder, e o homem sempre foi um nada, um zero esquerda, um frouxo, um fraco, que sem a mulher o homem não é nada, enfim. Esse é o pensamento da militância progressista, esse pensamento do feminismo. E esse texto fala que a força do homem, ela deve vir de Deus, não de si próprio. O homem, por mais forte que seja fisicamente, mas sem Deus, ele não é nada. Agora vamos para Lucas capítulo 22, versículos 24 a 27. Que houve entre os discípulos de Jesus uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E meu caro apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, fala também um versículo que demonstra que a militância progressista quer desconstruir tudo, quer perverter tudo, influenciada, obviamente, pelo inimigo, pelo diabo. É por isso que nós não devemos ter qualquer envolvimento com essa militância, nem com nada ou ninguém, com ninguém que nos afaste da presença de Deus. Então, o meu caro apóstolo escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 33, diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então temos que tomar muito cuidado com as companhias, com as pessoas com as quais nos envolvemos, com as pessoas com as quais nos relacionamos, porque elas podem nos afastar da presença de Deus. Então, por isso que muitas pessoas, quando vão para a universidade, quando entram na universidade, elas se corrompem. Muitos cristãos, quando vão para a universidade,
eles se tornam militantes progressistas, eles ficam com a mente toda zoada, toda pervertida. E o trabalho que a Viva Universitário está fazendo nas universidades brasileiras é um trabalho maravilhoso. Eles estão enfrentando o inferno, estão enfrentando as alças satânicas, alças demoníacas presentes nas universidades brasileiras, principalmente nas universidades federais. Eles estão evangelizando até na USP. Eles já foram para a USP, já foram para a UFRJ, já foram para a UNB em Brasília, eles já foram para a UFMG. Eles sempre estão tendo curso, promovendo curso na FMG lá em Belo Horizonte. Então, devemos glorificar a Deus por ministérios como a Viva Universitária, além da ABU, Mocidade para Cristo e outros mais. E o meu cheiro apóstolo também, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, ele alerta: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, ainda a tempo, fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Esse tempo já chegou, estamos vendo isso nesse exato momento. Mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os vícios da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, inclusive você que está me assistindo, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. E eu quero encerrar lendo 2 textos bíblicos. Primeiramente, Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32, que eu já li esse texto em vários vídeos, que é um dos textos bíblicos que a militância progressista tentou arrancar da Bíblia, tentou criminalizar, mandar para cadeia quem prega esse texto, mas até agora não conseguiu, graças a Deus. Diz assim o texto de Romanos 1, de 18 a 32: a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e moldaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual habita eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Isso é autoexplicativo, né? Não precisa nem comentar. Mas o texto continua. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental irreprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, e os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu quero encerrar aqui. Tem o texto de 2 Pedro 2, que eu leria aqui, mas para que o vídeo não fique longo demais, eu deixei para você ler mais tarde. Então leia em sua Bíblia a segunda carta de Pedro, capítulo 2, para complementar esse vídeo. E lembrando que Reed Richards é um tipo de Cristo. Ele sempre foi o líder do Quarteto Fantástico. Sue Storm tem o papel de auxiliadora do Reed Richards. Ela é que promove o equilíbrio, que promove a harmonia no grupo. O Benjamin Green, ele começou mal, com tendência suicida, tal, ele sofria bullying, aparência horrorosa, mas ele acaba exercendo uma função essencial no grupo. E o Johnny Storm, de mulherengo, né, de pessoa irresponsável, rebelde, ele acaba se tornando... O arco de redenção dele é maravilhoso, ele tem uma guinada espetacular
na história, principalmente no filme de 2007. E, enfim, você precisa se abster de tudo aquilo que afaste você da presença de Deus, de tudo aquilo que perverta qualquer... Não estou falando somente de super-heróis, de qualquer filme, de qualquer série, desenho, qualquer história bem construída, com uma mensagem profunda, uma mensagem edificante, que a militância progressista quer destruir, quer perverter, para promover seus pensamentos satânicos. Você tem que se abster de tudo isso. Leia a Bíblia, mantenha-se fiel ao que está escrito aqui, busque a Deus através da oração, afaste tudo aquilo que afasta você da presença de Deus, e não assista o filme do Quarteto Lacrástico. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, curta o meu canal, que Deus abençoe. Mande esse vídeo para uma porção de pessoas antes mesmo da estreia do filme do Quarteto Lacrástico. E até depois, se quiser.